2 Tirania de Aço Capítulo 882 A ascensão da Horda Dourada. Shagadá estava montado a cavalo enquanto contemplava as grandes planícies das montanhas do Cáucaso com uma pitada de cobiça em seus olhos. Ao longo dos últimos anos, a Horda Dourada sofreu intensas lutas internas e agora, após anos de guerra, ele ascendeu à posição de Khan. O colapso da Igreja Católica teve consequências abrangentes para além do continente europeu. A fim de combater a crescente ameaça do Reino da Áustria e, mais tarde, do Império Alemão, o papado usou sua riqueza para importar grandes quantidades de salitre da Índia por meio de suas rotas comerciais com a Horda Dourada. Em troca do componente crítico da pólvora, a Igreja negociava ouro, prata e mosquetes, que agora a Horda Dourada tinha aprendido a replicar. No entanto, quando o papado caiu e os reinos da Europa se submeteram ao Reich, esse comércio lucrativo desapareceu. Culpando o Khan anterior por esse desastre, várias facções subiram ao poder e assassinaram o homem enquanto dormia. A partir daí, foi tudo guerra dentro da Horda Dourada. Do ponto de vista russo, isso era uma coisa boa. Permitiu que os estados russos se libertassem de uma vez por todas da influência dos mongóis, mas do ponto de vista da Horda Dourada, este foi apenas mais um desastre causado pela ascensão de Berengário. Com a Europa firmemente sob a bota do Reich, Shagadai sabia que não tinha chance de vitória, então mudou seu foco para o sul. O Império Bizantino estava em um estado de caos. Vetranis tornou-se extremamente impopular, assim como seu filho mais velho, Quintus. A paz que eles compraram com a Igreja Católica teve um preço enorme e, embora não tenha sido pago integralmente, ouro e prata suficientes foram transferidos para o papado para paralisar completamente sua economia. No entanto, isso não foi o pior de tudo. Ao concordar em ceder todo o Egito, incluindo o passe do Kaiser para o papado, os bizantinos estremeceram suas relações com a Alemanha, cujo Kaiser parecia desinteressado em ajudá-los a se recuperar de seu iminente colapso econômico. Com seus exércitos derrotados na cruzada pela Terra Santa e pouco dinheiro para reconstruí-los, as terras do Império Bizantino estavam prontas para serem tomadas. Assim, Shagadai olhou para a beira do penhasco em que seu cavalo estava, e olhou para as terras do Reino da Geórgia com uma expressão avarenta em seu rosto. Um exército de 100.000 cavaleiros cavalgava atrás dele e descia o penhasco. Cada homem estava equipado com uma carabina Matlock e um sabre. Seu objetivo era simples: conquistar o Reino da Geórgia e invadir o Império Bizantino. Visite freiwebnovel.com para melhor experiência de leitura de romances. Depois de olhar para a terra que pretendia conquistar, Shagadai puxou as rédeas de seu cavalo e desceu a encosta da montanha, passando por suas tropas e assumindo a posição mais avançada à frente da coluna onde se encontrou com sua irmã mais nova, uma mulher, pelo nome de Corigin. A princesa turco-mongol não tinha mais de 18 anos e ainda usava um arco e flecha tradicional em vez das armas de fogo mais recentes. Apesar de sua pouca idade, ela era a conselheira mais confiável de seu irmão. Foram seus instintos que convenceram Shagadai a marchar com sua horda para o sul. Corigin era uma xamã tengrista e, portanto, como parte de seus deveres, ela conversava com os espíritos deste mundo. Muitas vezes, ela os procurava na natureza para obter conselhos, pelos quais vivia sua vida. Foram esses espíritos que a informaram que o mais fraco dos oponentes em potencial de seu irmão seria o Império Bizantino e seus fantoches georgianos. Apesar dessa realidade, Corigin parecia descontente. Embora ela tivesse um olhar de preocupação em seu rosto, ela estava longe de ser desagradável de se olhar. A beleza turco-mongol tinha longos cabelos pretos que escorriam pelo lado esquerdo de sua cabeça em forma de coração. O lado direito de seu cabelo continha um conjunto de tranças laterais que mostravam o lado bárbaro de sua natureza. Embora a princesa turco-mongol tivesse uma constituição esbelta, ela também tinha curvas nos lugares certos. Mesmo assim, seu excelente corpo não podia ser facilmente observado sob a grossa armadura lamelar que ela usava. O manto forrado de pele que ela adornava sobre sua armadura também não lhe fazia nenhum favor. Apesar de sua bela aparência, nenhum homem dentro do exército ousava olhar para ela com luxúria. Fazer isso irritaria os espíritos, ou assim ela lhes dissera. No entanto, no momento, ela não estava preocupada com nada disso, e só podia suspirar enquanto expressava suas preocupações para seu irmão mais velho. Como eu disse antes, querido irmão,
Se você falhar em conquistar a Geórgia e Bizâncio dentro de um único ano, uma grande calamidade cairá sobre nosso povo, e você será o último dos cães. Rus mais uma vez. Embora tenham derrubado o jugo de seus antecessores, os ventos estão a seu favor e a vitória é certa, apesar das dificuldades que você enfrentará no processo. Shagadai apenas cuspiu no chão quando ouviu as preocupações de sua irmã e as dispensou mais uma vez. Os espíritos haviam dito que os bizantinos eram os mais fracos e, portanto, seriam os primeiros de suas conquistas. Ele foi rápido em expressar essas crenças ao rejeitar as noções de sua irmã. Você disse que de todos os nossos vizinhos, os bizantinos e seus fantoches georgianos são os mais fracos. Um ano será suficiente para submetê-los à nossa conquista. Afinal, não tenho intenção de ir para o sul ou no Levante, Cáucaso e Anatólia. De lá, seguirei para o oeste até a Pérsia. Corigin agarrou suas mãos com ansiedade em seus olhos profundos e escuros. Embora ela não dissesse o que estava pensando, ela temia o que os espíritos lhe contaram. Se seu irmão não conseguisse a paz dentro de um ano, uma águia de 2 cabeças desceria do céu ocidental e devoraria seu povo. Os espíritos não falavam diretamente, suas palavras eram mais como parábolas. Cabia a ela decifrar seu significado. Apesar dessa realidade, ela nunca esteve errada. Corigin era uma mulher educada e sabia sobre a atual situação geopolítica, pelo menos o melhor que podia em sua posição de xamã nômade. Havia apenas uma maneira de interpretar uma águia de 2 cabeças, e essa era os alemães. Embora ela não tenha testemunhado pessoalmente as guerras que a Alemanha travou em todo o mundo, ela ouviu rumores daqueles que negociavam com a Horda Dourada sobre sua invencibilidade. Foi por causa disso que ela dissuadiu o irmão de marchar contra o Reich. Afinal, a Horda Dourada tinha seu quinhão de rancores contra o Kaiser. Claro, depois de derrubar os reinos católicos como se fossem uma mera colônia de formigas. Até os cavaleiros nômades da Horda Dourada aprenderam a temer o Reich e seu vasto poderio militar. Corigin tinha muito medo da Alemanha por 2 razões: a ameaça que representavam para seu povo e o aviso que os espíritos lhe deram quando ela se tornou princesa. Cuidado com o homem de olhos dourados, ele vai te devorar. Ela nunca contou a seu irmão sobre esse aviso, nem sabia quem era o homem de olhos dourados até recentemente. Enquanto Corigin pensava nessa mensagem de mau presságio dos espíritos, ela enfiou a mão em um de seus alforjes e tirou um livro de capa dura. As palavras foram escritas em alemão e escritas da seguinte forma: a Bíblia Sagrada. No entanto, esta Bíblia era diferente de todas as outras do mundo. Sua capa era uma pintura de São Berengário, o Beato. Esta era uma versão recente do livro sagrado que incluía o olho dourado de Berengário, que supostamente continha a luz de Deus. Corigin havia adquirido recentemente este livro como presente de um missionário que havia chegado recentemente ao acampamento deles. O homem estava distribuindo Bíblias de graça enquanto pregava o Evangelho, bem como as realizações de São Berengário, o Bem-aventurado, que praticamente se tornou seu próprio livro da Bíblia reformista. Naturalmente, como uma mulher curiosa, a princesa turco-mongol decidiu levar para estudo. Embora ela não pudesse ler as palavras, ela muitas vezes passava o tempo olhando para o belo homem pintado na capa, e sabia em seu coração que ele era aquele de quem os espíritos haviam falado. Sabendo que o homem de olhos dourados era o Kaiser do Império Alemão, e que os alemães eram a águia bicéfala de que os espíritos haviam falado, a beleza turco-mongol suspirou pesadamente antes de revelar seus pensamentos ao irmão mais velho. Querido irmão, se você não conseguir atingir seus objetivos dentro de um ano, serei forçado a fugir para o leste. Não ficarei esperando e assistirei os alemães massacrarem nosso povo. Nem me permitirei ser capturado. O que posso para garantir que você seja vitorioso, mas minhas habilidades são limitadas. Shagadai não prestou a mínima atenção às divagações de sua irmã. Ele estava confiante em seu coração que sairia vitorioso e, em vez disso, estalou as rédeas mais uma vez antes de impulsionar sua montaria para frente, fazendo com que a jovem olhasse para trás com uma sensação de pavor pelo que estava por vir. Tirania de Aço capítulo 883. Mantendo os russos bebendo uma garrafa de cada vez, Berengário estava sentado em seu escritório com um copo de rum preto condimentado em uma mão e um charuto na outra. O Império Alemão tinha controle sobre o comércio mundial de tabaco e, por causa disso, muitas empresas surgiram ao longo dos anos para produzir cigarros, charutos e embrulhos.
As duas marcas mais populares de produtos de tabaco fabricavam seus produtos na ilha de Lindstad, que era conhecido como Cuba durante a vida passada de Berengário. De todos os itens produzidos nesta ilha, o tabaco e a cachaça estavam entre os mais populares. Embora a colônia de Neuafén fosse uma cidade de vício administrada pela Baker Entertainment, os campos agrícolas fora dela eram de propriedade e operados pela Gunther Merchant Company. Isso, no entanto, não impediu Henrique de enviar seus capangas para tomar terras nativas para seu próprio uso. Por conta disso, pai e filho comandavam os dois maiores concorrentes do mercado de charutos. Berengário favoreceu pessoalmente a marca Gunther Merchant de produtos de tabaco, mas isso se deveu em parte porque ele tinha um relacionamento próximo com o proprietário da empresa. Sentado em frente ao caseiro estava sua esposa favorita. Lindy tinha uma pasta na mão, que continha informações que ela havia coletado recentemente. A bela ruiva gentilmente colocou os documentos na mesa e os passou para o homem enquanto usava uma expressão de diversão em seu lindo rosto. Sabe, quando você sugeriu que destilássemos o licor de batatas e despachássemos para os estados da Rússia por Pfennigs no taler, pensei com certeza que você estava louco. Afinal, como poderíamos lucrar com uma coisa dessas? No entanto, agora entendo quais eram suas intenções o tempo todo. Devo dizer que estou impressionado com o quão longe você está disposto a ir para desestabilizar uma região. Uma breve risada irrompeu da boca de Berengário enquanto ele tomava um pequeno gole de seu copo de destilado. Ele tinha que admitir, o esquema que ele havia inventado era bastante impressionante, mesmo para seus próprios padrões. Vodka. Algo tão simples, mas tão destrutivo. Pessoalmente, eu não suporto a coisa, mas esses ruskies são viciados nisso. Foi da mesma forma na minha vida passada. Além da corrupção maciça que atormentava sua sociedade, esta bebida simples foi a principal razão pela qual eles nunca alcançaram nada de grande sem a ajuda de outras civilizações. Sua maior contribuição para a história humana foi um estado falido que sobreviveu enquanto sobreviveu por causa do apoio material estrangeiro e capturou cientistas alemães. Achei que tudo o que eu precisava fazer nesta vida para impedir a ascensão da Rússia como um estado unificado era vender uma bebida simples para os russos e deixá-los por conta própria. Com a quantidade de vodka que estamos enfiando goela abaixo, eles nunca se tornarão uma ameaça à nossa dinastia. As mechas louro-avermelhadas da beleza angelical fluíram no ar enquanto ela balançava a cabeça em um fingido desacordo. Um sorriso travesso apareceu nos lábios deliciosos de Lindy quando ela fez uma observação bastante grosseira sobre o caráter de seu amante. TSK. 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 Você é um bastardo desonesto, sabia disso? Uma breve risada irrompeu na sala quando Berengário se recostou na cadeira e fingiu um gesto defensivo. Ele rapidamente apontou que, embora o que ele fez possa ter sido moralmente falido, não era sua intenção inicial. Ei, não fui eu quem esculpiu um sorriso no rosto do Grão-Duque de Moscou. Eu tinha outros planos para os Rus, mas seu garotinho os arruinou. Então agora eu não tenho escolha a não ser envenenar sua população com mais vodka do que eles podem suportar. Uma sobrancelha finamente afilada se ergueu na testa requintada de Lindy ao ouvir essas palavras. Embora possa ter sido uma brincadeira da parte de Berengário, ela levou as palavras muito a sério e rapidamente interrogou o homem para obter uma resposta adequada. Meu garotinho, você está me culpando pelo que Hans fez com aquele pequeno bastardo. Com um gole de rum, Berengário estreitou os olhos incompatíveis em uma expressão bastante séria. O que começou como uma brincadeira divertida se transformou em uma discussão em grande escala, e ele foi rápido em apontar sua perspectiva com uma única pergunta. De quem mais ele conseguiria? Lindy mal podia acreditar nas palavras que ouvia e rapidamente estendeu a mão para um espelho de mesa próximo e o moveu para que Berengar pudesse olhar seu próprio reflexo. Ela tinha um sorriso confiante em seu rosto bonito enquanto apontava quem ela acreditava ser o culpado pelas ações violentas de seu filho. Eu acho que você já sabe a resposta para isso. Com um leve aceno de cabeça, Berengário aceitou a declaração da mulher. Ele teve que admitir que deu um certo exemplo como pai, portanto, participou da culpa. Mesmo assim, ele se recusou a aceitar a totalidade da responsabilidade por este assunto e rapidamente interveio. Eu suponho que o monstrinho me puxou de alguma forma, mas você ainda tem seu quinhão de culpa no assunto. A bela ruiva continuou a beber de seu copo, não querendo dignificar tal declaração com uma resposta.
Foi só depois de vários momentos de silêncio constrangedor que ela mudou de assunto. Então, como está aquele pequeno eunuco, afinal? Um leve suspiro de ar escapou dos lábios de Berengário quando ele começou a servir para os dois outro copo de rum. Depois de tomar um gole de sua própria xícara, ele respondeu à pergunta de sua esposa com uma pitada de pena em sua voz. Ele é um adolescente andrógeno que foi castrado e forçado a um campo de trabalho cheio de homens. Homens que não têm mais mulheres para abusar graças ao tratamento que a pequena prostituta francesa recebeu. Como diabos você acha que ele está? Ele é muito popular entre os prisioneiros. Em vez do que ele esperava, Lindsay simplesmente riu como uma colegial ao ouvir sobre o terrível destino que aguardava o jovem grão-duque de Moscou. Ela foi rápida em expressar sua opinião sobre o assunto. Ele merece depois do que tentou fazer com Verônica. Berengário tomou outro gole de rum enquanto assentiu silenciosamente com a afirmação da mulher. Ele concordou plenamente com sua esposa. Não havia lugar para estupradores em sua sociedade. O preço de tal crime era alto na Alemanha, e o grão-duque de Moscou sofrera muito por isso. Foi nesse momento que Berengário pensou em algo importante e rapidamente expressou sua preocupação. Então, quando foi a última vez que você viu Hans, afinal? Eu sinto que ele está nos evitando agora que está na universidade. Nós éramos realmente tão ruins assim? Depois de tomar um gole de seu copo, Lindsay zombou antes de corrigir a perspectiva de Berengário. Ela conhecia seu filho primogênito melhor do que ele próprio e podia adivinhar com precisão qual era o problema que o impedia de retornar ao palácio. Primeiro, o menino está na cidade em que está ficando rebelde. Então não me surpreenderia se ele tivesse alguns sentimentos negativos em relação a nós. Especialmente você, senhor. Vou fazer uma campanha a cada 6 meses enquanto meu filho é apenas uma criança pequena. Mas não, ele não está nos evitando. Ele está evitando Ingrid. Acho que está na hora de mandarmos a cadela para casa e romper o noivado. Ela não fez nada além de causar problemas para Hans e suas meninas. Por que diabos você concordou com essa proposta em primeiro lugar? Uma expressão fingida de ofensa apareceu no belo rosto de Berengário quando ele se recostou na cadeira e abriu os braços no ar em uma tentativa de defender suas ações. O menino gosta de mulheres bonitas mais velhas com seios grandes. Achei que eles iriam se dar bem. Como eu poderia saber que ela era uma puta mimada que queria colocar Hans contra suas outras garotas? Da próxima vez que eu ver o menino, eu vou perguntar a ele o que ele quer fazer com ela. Uma coisa ficou clara para mim, no entanto. Ingrid não é digna do nome von Kufstein. Quanto a Astrid, ela é um amor. É incrível que as duas estejam relacionadas. Um brilho afiado se formou nos olhos azul celeste de Lindy quando ela ouviu essas palavras, fazendo com que ela mudasse de assunto para outra coisa mais uma vez. Falando em amores, o que vocês vão fazer com Prelia? Ela está praticamente seguindo vocês pelo palácio como um cachorrinho agora. Seria sábio de sua parte dar a ela um filho mais cedo ou mais tarde. Se dar a encontrar uma mulher e engravidar ela antes de colocar um bebê na barriga de Prelia, as consequências podem ser terríveis. Depois de tomar um gole de sua bebida e uma tragada de seu charuto, Berengário lançou à mulher um olhar intimidador com seus olhos incompatíveis enquanto respondia à sua pergunta. Eu dei ao menino minha palavra de que eu não tocaria um fio de cabelo na cabeça de sua preciosa irmãzinha a menos que ela se aproximasse de mim primeiro. Ela ainda tem que criar coragem para me pedir para ter intimidade com ela, e assim vou deixar este assunto ser até que ela se sinta pronta. Sei que pode não significar muito para você, mas como homem, quando dou minha palavra a alguém, e falo sério, devo cumpri-la. Eu não vou coagir a garota em minha cama, nem vou me forçar a ela. A julgar pela poça que vi do lado de fora da minha porta esta manhã, acho que ela está perto de decidir sobre o que ela realmente quer. Ela só precisa chegar e perguntar. Temendo que uma discussão estivesse prestes a ocorrer sobre a tolice do orgulho de um homem, Lindy engoliu as palavras escolhidas que tinha reservado para Berengar e, em vez disso, decidiu levar a conversa para uma direção mais construtiva. Ela e Yas parecem estar se dando bem. Vejo os dois juntos na cozinha todos os dias. Acho que até peguei os dois no banho juntos uma ou duas vezes. Talvez sua noiva Maura possa ajudar a mover as coisas. Não seria o trio dos sonhos para você? Duas belezas exóticas e peitudas cuidando de vocês juntas. Berengário estreitou os olhos ao ouvir as sugestões lascivas da mulher antes de fazer a pergunta que mais lhe ocorreu. Deixe-me adivinhar. Você quer assistir?
Um sorriso brincalhão apareceu no rosto da bela ruiva peituda enquanto ela lambia os lábios sedutoramente. Ela se inclinou sobre a mesa e sussurrou nos ouvidos do marido as palavras que ela sabia que iriam seduzi-lo. Só se você me deixar. Tirania de Aço capítulo 884 Amor jovem Christopher estava sentado dentro de uma grande sala do Palácio Imperial de Kufstein. Esta área particular do palácio abrigava um piano de cauda. Ele cresceu nesta casa extravagante desde o dia em que nasceu, e sua mãe Adela lhe deu a maior atenção e cuidado enquanto ele progredia na infância. Se dissesse que o primeiro príncipe Hans herdou o brilho de seu pai e a natureza astuta de sua mãe, então Christopher era conhecido por seu intelecto e coração bondoso, que ele sem dúvida recebeu de sua mãe. No momento, o menino estava tocando piano para uma exibição magistral. Desde os 4 anos de idade, sua mãe o ensinou a tocar um instrumento musical e, com o passar dos anos, sua compreensão dele avançou muito além de sua idade. Enquanto ele pressionava as teclas individuais e tocava uma música alegre que ele mesmo havia escrito, uma figura parecida com uma boneca apareceu atrás da porta, observando silenciosamente o menino enquanto ele tocava. Christopher não a notou a princípio, pois a garota escondia seu corpo e metade de seu rosto. Apenas um olho azul espiou a sala e observou o menino enquanto tocava piano com um sorriso satisfeito no rosto. Eventualmente, a música chegou ao fim, onde Christopher pegou um copo de água que foi mantido em uma mesa próxima. Ele bebeu do líquido claro e suspirou de satisfação antes de se preparar para tocar a próxima música. Foi neste momento, ele viu a figura tímida de sua jovem noiva escondida atrás da porta. Com um tom amigável em sua voz juvenil, o menino a chamou na tentativa de convencê-la a entrar na sala. Eu vejo você, Astrid. Talvez você esteja interessada no piano. A garota chamada Astrid imediatamente estremeceu ao ouvir seu nome e se escondeu completamente atrás da porta. Fazia 3 anos que ela havia ido morar em Kufstein e, apesar de conhecer bem o futuro marido, ainda era muito reservada com ela e sua família. Para Christopher, essa natureza tímida não era nada além de atraente, e assim ele chamou a garota, como se ela fosse um coelho assustado, na tentativa de se relacionar com ela. Sabe, se você estiver interessado no piano, eu posso te ensinar a tocar. Com a contração de suas delicadas orelhas, Astrid espiou lentamente atrás do canto e olhou para Christopher, que tinha uma expressão gentil em seu rosto jovem. Ela apareceu lentamente na porta. A garota tinha aproximadamente a mesma idade de Christopher, o que significa que ela tinha atualmente 8 anos. Astrid era tão fofa quanto pode ser. Ela tinha longos cachos platinados e redondos olhos azul gelo. Seu rosto em forma de coração com nariz de botão lhe dava a aparência de uma boneca viva esculpida na mais fina porcelana. Astrid estava vestida com o que só pode ser descrito como um vestido estilo Lolita vitoriano cuja cor combinava perfeitamente com seus olhos. Além disso, dando a impressão de que ela não era um ser vivo, mas uma boneca perfeitamente esculpida. Apesar de sua aparência adorável, ela era extremamente tímida, não querendo olhar Christopher nos olhos. Em vez disso, olhava para o chão enquanto segurava as mãos delicadas na frente dela. O príncipe alemão sabia que, se fizesse um movimento súbito, Astrid sairia correndo pela porta como uma lebre fugindo de um coiote perseguidor. Por causa disso, ele lentamente deslizou para o banco onde tocava piano e deu um tapinha no espaço que havia aberto para a garota. Havia um olhar de hesitação nos olhos azul gelo da garota enquanto ela questionava se ela deveria ou não aceitar a oferta de Christophe. Com a leve mordida de seu lábio inferior, ela decidiu arriscar, e cautelosamente se aproximou de seu noivo antes de se sentar ao lado dele. Isso fez Christopher sorrir em agradecimento antes de colocar as mãos no teclado e mostrar a Astrid a posição básica para manter os dedos enquanto tocava o instrumento. Assim, siga minha liderança. Christopher passou a hora seguinte ensinando a Astrid básico do teclado antes de parar. Ele percebeu que não era sábio sobrecarregá-la com muita informação e, em vez disso, sorriu e elogiou a garota por sua capacidade de aprendizado rápido. Vamos parar por aqui hoje. Você foi bem. Se continuar assim, tenho certeza de que estará jogando como um profissional em pouco tempo. Astrid corou e desviou o olhar ao ouvir esse elogio. Christopher pensou que seus olhos o estavam enganando quando observou um leve sorriso no rosto de boneca da garota até que a ouviu murmurar em uma voz tão baixa que pensou que talvez estivesse alucinando. Obrigada.
Depois de confirmar que a garota de fato o agradeceu e sorriu pela primeira vez que ele havia observado nos últimos 3 anos, Christopher explodiu em uma expressão radiante antes de acenar com a cabeça e responder à garota tímida. Não é grande coisa. Sempre que você sentir vontade de aprender a jogar, eu estarei aqui para você. O rosto de Astrid ficou vermelho ao ouvir isso, e não conseguia mais olhar Christopher nos olhos. Em um ato de vergonha, ela saiu correndo, deixando Christopher para trás com um sorriso gordo em seu rosto adorável. Ele ficou sentado em silêncio por vários momentos antes de Adela entrar e comentar sobre o progresso de seu relacionamento com Astrid. Eu acho que ela gosta de você. Saindo de seu torpor, Christopher olhou para sua mãe e instantaneamente correu para seus braços com um abraço firme, o tempo todo gritando de alegria. Mamãe. Adela estivera ocupada com o trabalho recentemente e não estivera disponível durante o dia. Ver sua mãe em casa tão cedo trouxe grande felicidade ao coração do menino. Adela apenas sorriu e abraçou o filho mais velho, enquanto acariciava seus cabelos dourados de maneira reconfortante. Como está meu garotinho? Você está se dando bem com sua noivinha? Christopher sorriu e acenou com a cabeça 3 vezes antes de responder a pergunta de sua mãe. Sim, ela ainda é muito tímida, mas acho que ela está começando a gostar de mim. Adela continuou a abraçar seu filho e acariciar seu cabelo, enquanto o confortava sobre seu relacionamento com sua noiva. Astrid é uma boa menina. Ela é apenas um pouco tímida. Você deve se certificar de cuidar dela. Afinal, ela é sua responsabilidade. Um dia, vocês dois vão se casar, e será seu trabalho cuidar dela. Christopher acenou com a cabeça concordando com as palavras de sua mãe, enquanto tinha um largo sorriso no rosto. Ele foi rápido em fazer uma promessa a Adela, uma que ele não percebeu completamente a gravidade. Eu prometo que vou fazer Astrid feliz. Adela beijou o filho na testa e soltou o abraço, antes de se ajoelhar para ficar na altura dele. Tenho certeza que você vai. Agora vamos almoçar. Depois de dizer isso, a mãe e o filho partiram para a cozinha, completamente inconscientes de que Astrid havia se escondido nas proximidades de ouvido a promessa de Christopher. Seu coração batia como um louco, e seu rosto estava tão vermelho quanto podia estar. Ela conhecia o menino há 3 anos, e ele estava entre as almas mais gentis que ela já conhecera. Apesar disso, ela manteve distância dele. Não foi intencional, ela era apenas uma garota incrivelmente introvertida. No entanto, mesmo em sua tenra idade, ela podia se emocionar com as palavras do menino e sentiu que estava começando a desenvolver uma paixão. Talvez fosse melhor se ela o seguisse para almoçar. Após um feroz debate interno em sua mente, Astrid finalmente decidiu arriscar a rejeição e correu atrás de Christopher e Adela, onde os dois ficaram surpresos ao vê-la. Antes que eles pudessem questionar por que ela os seguiu, ela cuspiu os pensamentos em sua mente, sabendo que se hesitasse, não seria capaz de expressá-los. Posso me juntar a vocês dois para o almoço? A garota fechou os olhos quando disse isso e preparou seu coração para a rejeição. No entanto, Christopher a surpreendeu ao caminhar até ela e agarrar sua mão antes de levá-la para o refeitório. Ela abriu os olhos quando sentiu o toque dele e ficou surpresa ao ver a expressão gentil em seu rosto. Com um leve aceno de cabeça, Christopher aceitou seu pedido. Claro que você pode. Eu adoraria comer com você, Astrid. Com isso dito, Astrid permaneceu em silêncio e seguiu Christopher e sua mãe até o refeitório, onde os três compartilharam uma refeição juntos. Embora estivesse quieta e reservada como sempre, não estava sozinha e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma genuína sensação de pertencer à família Von Kufstein. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.